Você já tentou explicar as regras de um jogo e durante a explicação você percebe que ninguém está entendendo nada daquilo que você está falando? Ou pior, durante a partida, um jogador faz uma ação e você lembra lá daquela regra que você deveria ter explicado lá no começo e acaba gerando aquele constrangimento na mesa? É bem chato, né? Mas não precisa ser. Neste vídeo eu te ensinarei um passo a passo, um guia definitivo para que você possa explicar as regras de qualquer jogo de forma clara e objetiva. Então roda a vinheta e bora aprender! Oi, eu sou o Desley, eu sou responsável por apresentar os jogos de tabuleiros modernos para mais de 300 pessoas. E nesse vídeo você vai conhecer o meu método que eu utilizo para explicar as regras para os meus amigos e para as pessoas que participam dos nossos eventos. Ensinar bem é garantir que a diversão comece logo e seja aproveitada da melhor maneira possível, pois uma explicação ruim pode comprometer a qualidade da partida mesmo antes dela começar, gerando frustração e desinteresse. Então, se você sente dificuldade em fazer com que as pessoas prestem atenção na sua explicação, ou você sente dificuldade de organizar suas ideias, te convido a se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso conteúdo. E se você já é tripulante, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é o método que você utiliza para explicar bem as regras para as novas pessoas. Ensinar bem não é somente ler o manual inteiro, mas é transformar a complexidade das regras em clareza, permitindo com que todos aproveitem bem essa experiência sem estresse. Então, para isso, você precisa conhecer o jogo que vocês irão jogar e também conhecer bem quem são as pessoas que irão participar dessa partida com você. Nem todo mundo gosta de ler o manual e hoje em dia existem diversos canais aí no YouTube com vídeos claros e objetivos sobre as regras dos jogos. Então vale muito a pena você assistir a um vídeo rápido, porque muitas vezes esses vídeos eles apresentam a dinâmica daquele jogo, você vai entender o visual e isso vai acelerar bastante o entendimento das pessoas quando você for explicar as regras de fato. É importante você conhecer se as pessoas que vocês vão jogar já conhecem os jogos de tabuleiros, para que você possa entender qual é a expectativa que aquelas pessoas irão ter naquela jogatina. Então, a preparação é a chave para o sucesso. A preparação aqui ela é fundamental para garantir uma explicação fluida, sem interrupção. Mesmo antes dos seus amigos chegarem, você precisa se dedicar um tempo para você se familiarizar com os componentes do jogo, principalmente se for a primeira vez que você vai explicar aquele jogo, né? A primeira vez que você vai colocar ele na mesa. Então, minha sugestão é que você leia com antecedência o manual, porque é importante você compreender cada um dos detalhes para uma explicação confiante. Então você tem que deixar os componentes ali de forma acessível para que você possa identificar cada um deles à medida que você vai lendo. Então, por exemplo, você precisa simular uma partida solo ali de teste, porque isso vai te ajudar a solidificar o seu entendimento e entender as regras e o fluxo de jogo, para que você consiga organizar uma hierarquia de informação que vai ser muito mais fácil de entendimento para as pessoas que vão estar te ouvindo. Então, organize o setup antes que as pessoas sentem à mesa. Um ambiente de jogo pronto possibilita que a diversão comece logo. Então, você já convidou, você sabe que o pessoal vai vir para sua casa em determinado horário. Então, antes desse horário chegar, você precisa antecipar e já deixar o tabuleiro, os componentes ali à disposição, para que seja somente chegar, sentar, explicar e jogar. O início da explicação, você precisa apresentar o contexto e o propósito daquele jogo. Então, antes de se aprofundar nas regras, é extremamente importante, você precisa capturar a atenção de todos os jogadores e contextualizar o jogo, porque isso vai criar
um ambiente de imersão e ajuda com que os jogadores se conectem com aquela proposta do jogo. Então, antes de se aprofundar nas regras, é importante você ter a atenção total dos jogadores. Você precisa certificar que todos os presentes eles estejam prestando atenção em você antes de você começar a falar. Então peça-os para deixar o celular e outros afazeres um pouco de lado para que o círculo mágico se construa ao redor daquela partida. Então comece sempre contextualizando os outros jogadores a respeito do tema e o objetivo do jogo de forma concisa, explicando o que eles vão fazer durante a partida e o que eles precisam fazer para ganhar aquela partida. Então, logo de cara, já explica isso, porque isso vai ajudar a fazer com que eles se transportem para aquele construção de mundo que o jogo está propondo e eles já vão entender, né, de forma intuitiva quais são os passos que eles vão ter que fazer para poder ganhar. Então, em Pandemic, os jogadores são uma equipe de especialistas que precisam viajar pelo mundo combatendo 4 doenças que estão se espalhando rapidamente. O objetivo é encontrar a cura das 4 doenças antes que os surtos saiam de controle. É um jogo totalmente cooperativo, ou seja, ou todos vencem juntos ou todos perdem juntos. Já em Ticket Ride, os jogadores assumem o papel de empreiteiras que vão estar disputando ali para ver quem consegue construir as rotas mais estratégicas pelos mapas dos Estados Unidos. E a cada turno você pode comprar vagões, estabelecer rotas ou pegar novos contratos de destino. O objetivo é completar o maior número de rotas e somar mais pontos ao final da partida. Já em Catan, cada jogador representa um colono que está explorando e desenvolvendo uma ilha. Vocês precisam coletar recursos como madeira, trigo, minério e construir estradas, povoados e cidades. O objetivo aqui é expandir os seus territórios e alcançar 10 pontos de vitórias antes dos demais. Havendo essa contextualização, fica fácil entender como os jogadores devem performar ao decorrer da partida. Então, o próximo passo é você explicar como acontece o fim de jogo e como é a pontuação. Esse é um dos pontos mais críticos para que os jogadores possam entender quando o jogo termina e quem será declarado o vencedor. Então, você precisa dizer claramente, né? O jogo termina quando? E aí você deve explicar as condições de fim de jogo. Então vamos aqui novamente aos exemplos que a gente utilizou anteriormente. No Pandemic, o jogo pode acabar de 2 maneiras. A primeira maneira é quando a gente vence. O jogo ele vai terminar imediatamente quando a equipe conseguir encontrar a cura das 4 doenças. E aqui é importante destacar que não precisa curar todas as doenças, apenas encontrar a cura. Por outro lado, a partida também acaba caso os jogadores sejam derrotados, que pode acontecer de 3 maneiras. A primeira delas é se ocorrer o 8º surto no tabuleiro, ou se acabar as cartas de baralho dos jogadores e não tem mais cartas para poder sacar, ou então se não houver cubos o suficientes de uma doença para se colocar no tabuleiro. Em Ticket Ride, o fim de jogo ele é disparado quando um jogador termina o seu turno com 2 ou menos trens restantes em sua reserva. Então, todos os jogadores, incluindo quem ativou essa condição, joga mais um turno. Por outro lado, no Catan, o fim de jogo ele é bem direto. O jogo termina imediatamente quando um jogador alcança 10 pontos de vitória. E como se ganha pontos em Catan? Construindo povoados, construindo cidades, tendo a carta de maior exército, tendo a carta de maior estradas, ou então através de pontos que são obtidos de forma secreta através das cartas de desenvolvimento.
Então, é importante agora você incentivar as perguntas e criar um ambiente acolhedor para todos os presentes. Então, você precisa incentivar ativamente aos jogadores, reforçando que não tem pergunta boba, principalmente se eles estiverem com dúvidas. Então, você precisa sempre perguntar a cada passo da explicação: pessoal, ficou alguma dúvida? Faz essa pergunta com sinceridade e dê tempo para as respostas. Reforce ali que ninguém precisa se envergonhar de perguntar, porque eles entenderem bem as regras do jogo vai garantir uma partida de qualidade melhor que vai ser aproveitada por todos os jogadores ali presentes. Então lembre-se que a diversão aqui é o foco. Então todo mundo tem que entender, precisa ter paciência e principalmente dar abertura para que os jogadores possam fazer as suas perguntas, por mais bobas que pareçam, né? É importante destacar e reforçar até que todo mundo saia dali entendendo de fato o que precisa ser feito para se pontuar e para vencer aquela partida. Após o objetivo, é crucial que os jogadores entendam como que o jogo se desenrola, né? Mantendo a explicação de forma bem simples, focada no fluxo principal, sem se prender aos detalhes ou então às exceções. Isso vamos deixar para apresentar ali mais para frente. Vamos tomar como exemplo o Ticket Ride. Vamos explicar primeiro qual é a ordem dos turnos, principalmente quem começa a partida e como vai acontecer a sequência dos jogadores. Tudo bem? Então vamos lá. O jogador que mais viajou pelo mundo começa a partida no Ticket Ride e depois a partida segue em sentido horário. Agora é importante você apresentar as etapas da rodada e as possíveis ações que são permitidas aos jogadores, né? Então você precisa dar um panorama geral das principais ações que os jogadores vão estar fazendo, sem detalhar as exceções ainda. Vamos lá. Durante a vez do jogador, ele pode fazer uma de 3 ações. A primeira delas, comprar cartas de vagão ou de locomotiva, construir uma rota ou então adquirir novos contratos. São essas 3 ações que são permitidas, mas ele só pode escolher uma. Então, aqui agora vamos mostrar os componentes enquanto a gente explica. Uma das dicas mais valiosas na explicação das regras, além de ficar falando, é mostrar os componentes do jogo para que eles aprendam vendo e tocando os componentes. Então, por exemplo, mostra as cartas, pega uma carta e explica ali quais são os seus ícones, quais são os textos mais relevantes. Apresente também os tabuleiros, os tokens, né? Mostre ali no tabuleiro onde cada uma daquelas fichas vão ficar e onde elas serão utilizadas, onde serão colocadas. Utilize as mãos, gesticule, demonstre o movimento das peças, né? Pega ali, movimenta mesmo no tabuleiro. Como que essas ações elas são realizadas fisicamente, porque essa interação visual e tátil vai tornar a explicação do jogo muito mais dinâmica e memorável, de fácil assimilação, tornando a absorção dessa explicação de forma mais eficaz e não ficando ali somente na comunicação verbal. Então, aqui vamos simular uma rodada sem valer ponto, né? Nada melhor que ensinar, mostrando ali na prática como acontece uma rodada. É uma ferramenta poderosa que ajuda a consolidar o entendimento do fluxo do jogo e das possíveis interações entre os jogadores. Simule o turno. Atue como um jogador, narrando cada ação que você está fazendo em Ticket Ride. No meu turno, eu vou comprar 2 cartas das cartas que estão abertas ali na mesa. Então, vou pegar aqui a carta azul e a carta preta. Beleza? Próximo jogador. E aí, da mesma maneira, vamos fazer aqui essa rodada de mentirinha. Vai, eu fiz a minha ação, agora você. Faz a sua ação aí.
O que você quer fazer? Você quer comprar uma rota? Você quer construir uma rota? Ou você quer adquirir novas cartas? Só para eles possam fixar o fluxo do jogo e entender as ações básicas. E aí, se acontecer alguma ação que não é permitida, já corrija gentilmente ali aquele jogador e repita as situações até que aconteça uma situação de exceção à regra. A tentação de explicar tudo de uma única vez e atropelando é muito grande, mas você precisa resistir. A chave para uma explicação eficaz é saber quando você deve explicar e introduzir aqueles detalhes. Fale das exceções somente quando for relevante, evitando assim o excesso e minúcias do jogo logo de cara. Em Ticket Ride, as locomotivas elas funcionam como coringa. Elas podem substituir qualquer cor na hora de você construir uma rota, mas se um jogador escolher uma locomotiva aberta, ele só pode pegar aquela carta no turno, não pode pegar uma segunda. Por outro lado, se a locomotiva ela for comprada de um monte fechado, ela conta como uma carta normal e você não precisa mostrar para os outros jogadores. O jogador ainda pode comprar mais uma carta. Novamente, incentive as perguntas e elimine as dúvidas. Sempre pergunte aos presentes: ficou alguma dúvida? Faça novamente as perguntas para que todo mundo esteja ciente de como se deve jogar e o que eles precisam fazer para ganhar. E assim, você deve praticar várias e várias vezes até entender qual é a melhor forma que você deve seguir para explicar. Mas se você entender essa estrutura e seguir, aqui você já tem em mãos um guia completo para você ensinar qualquer jogo sem medo e com muito mais clareza, e certificando sempre que todos os presentes estejam prestando atenção em você e entendendo aquilo que você está falando. Então, novamente, pratique até se habituar com essa estrutura. E que tal, na próxima vez que você for explicar as regras de um jogo, seguir essa estrutura? E depois compartilhe aqui conosco se ela funcionou para você. Se você ficou interessado a aprender a ensinar regras de jogos, minha sugestão é que você visite alguma tabuleiria, participe de eventos ou então alugue jogos de tabuleiros para você explicar para os seus amigos, para os seus familiares no próximo fim de semana. Aqui na descrição eu deixei um link para que você possa acessar e verificar se tem alguma locadora de jogos na sua cidade. Se esse vídeo foi importante para você, convido a deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar todo o nosso conteúdo que postamos aqui semanalmente. Nos vemos na próxima. Até mais!